Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 10 de fevereiro de 2015 com os fechamentos do dia 9. Ibovespa andando ainda dentro do triangulinho aqui diário, ele bateu no 48.700 na sexta-feira, acabou fechando um pouquinho acima, hoje abriu lá no mesmo lugar, também não conseguiu passar, voltou, está andando no espaço em branco aqui, né, entre 48.700 e aqui em cima o 49.900. Ele ainda tem o outro lado do triângulo aqui, nos 49.700 pontos. Tá? Ele pode dar uma encostada aqui nessa parte. Se ele romper esse triângulo para cima, dificilmente ele vai abrir projeção total lá para os 54 mil pontos. É bem mais provável que ele pare na metade, aqui nessa área densa, nos 51.400 pontos. Tá? Porque o triângulo já está machucado para baixo, então as projeções ficam menores do que as projeções originais. Certo? Se ele sair para baixo, é a mesma coisa, daí o que a gente vai tentar observar é se ele vai tocar num desses dois fundos, ou no 46.500 pontos, ou um pouquinho mais abaixo no 45.800 pontos. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico do Winfood, que é a mesma coisa, só que para o Ibovespa Futuro, né? O Ibovespa Futuro montou um envolvente de alta aqui, dessa formação parece que ele vai querer romper os 50.200 pontos aqui em cima. Se ele romper os 50.200 pontos, ele tem os 51.700 para atingir. Tá? Na mesma linha lá do que eu falei do triângulo do Ibovespa, difícil chegar lá para casa dos 54 mil pontos, porque tem essas áreas densas no meio do caminho. No caso, tem um topo aqui no meio do caminho também. Certo? O que a gente pode imaginar, vamos olhar para o gráfico semanal aqui, que ele tinha uma projeção de baixa em aberto no gráfico semanal. E isso aqui dá uma... Quer ver? Ó, deixa ele andar. Aqui dentro. Isso aqui dá uma desmontada na tendência do semanal. Se continuar assim, isso aqui só se confirma na sexta-feira. Tá? Se ele fizer, se ele der uma queda nessa terça-feira e largar outra sombra aqui e voltar para baixo dos 48 mil pontos, a gente vai ter, até a sexta-feira, né, a gente vai acabar tendo uma confirmação desse triângulo de baixa, mas de qualquer forma está aí indefinido da maior tempão e está super difícil dele se definir, dele dar uma continuidade para alguma das tendências. A gente pode ver aqui desde na metade de dezembro, no dia 15 de dezembro, que as sombras inferiores e superiores estão muito exacerbadas, né? Ele vai para um lado, volta tudo, vai para o outro, volta tudo, acaba no meio, né? Ele tem feito isso consistentemente ao longo das últimas semanas, isso chama a volatilidade, né? E não está com tendência, né? Ele caiu e depois ficou aí essa região, está sem tendência também. Ainda a gente espera que ele vai conseguir confirmar uma tendência por duas sexta-feiras seguidas, mas está bem complicado. Aqui o gráfico do dólar que deu compra quando rompeu o 2.770 para cima, o objetivo aqui no 2,90. Ele está fazendo uma pequena correção dentro do espaço em branco que ele tinha, não está nem perto do 2.770. Ele pode ainda tocar aqui o que a gente chama de pullback antes de continuar na tendência de alta. Tá? Se ele perder o 2.770, aí ele vai abrir projeção para bater aqui mais para baixo. Tem aquelas linhas que a gente já tinha trocado aqui no gráfico mais no começo do ano, que é o 2.720, 2.634, 2.518, que são todas as linhas que vão vindo para baixo aí. Tá? Mas por enquanto o dólar ainda está apontado para cima, da mesma forma que o Ibovespa não está oficialmente apontado para cima, né? Ele estava assim com algum viés de baixa, deu esse susto aí. Se ele se confirmar até sexta-feira, aí sim desmonta de novo a projeção de baixa e fica de novo nessa região indefinida aí dos 50 mil pontos. Aqui o gráfico da Petrobras, a Petrobras estava com suporte no 8,96 e no 8,50, deu uma tocada lá embaixo, né, mínima 8,72, voltou, montou aqui agora um piercing line, que é um sinalzinho de alta via candlestick, tem ainda o 10,12 lá em cima com um espaço em branco para ser atingido. Tá? Então a Petrobras está dentro do triângulo dela, que nada mais é do que essa região de indefinição do 8,50 até os 10,50 que ela se colocou, né? Ela está bem no meio do caminho,
ela tem ainda dos 9 aos 10 e 12 para andar nessa terça-feira, não muda muita coisa do horizonte do que a gente já vem acompanhando. Tá? Se ela passar para baixo dos R$8, aí sim ela vai abrir tendência para 6, que vai ser uma queda gigante, né, de R$2 partindo de 8, é bastante coisa. Ou se ela conseguir se colocar aí acima dos 10,50 desse topo aqui, ó, 10,78, se ela conseguir lá se aproximar da casa dos R$11, ela pode sinalizar com um retorno lá pelo menos para casa dos 14, 15 reais. Tá? Fora essas possibilidades, a Petrobras está travada e sem nenhuma definição. Agora o gráfico da Vale, Vale que saiu, quer ver? Vamos olhar as linhas de tendência de baixa. Ela que saiu da primeira linha de tendência de baixa dela, que ela não estava conseguindo se livrar, rompeu aqui de alta de 5%, ela puxou o índice para cima hoje, né? O Bovespa subindo 1%, mas a Vale puxando aí com 5% na 3 e 4,6% na 5. 18,81 é que é a resistência dela agora para ser passada. Tá? Se ela conseguir passar do 18,81, é bem provável que ela passe também nessa área densa do triângulo aqui. Esse triângulo foi atingido, né? É bom a gente lembrar, ele abriu projeção de baixa, bateu aqui na baixa dele, depois agora ele está fazendo um movimento contrário ao do triângulo, mas ele já atingiu a projeção. Se ele passar por essa área densa e ficar nessa área de indefinição aqui, ao redor dos R$20, né, R$19,90, R$20, a Vale tende a montar novas figuras com novas projeções. Tá? Tem aqui um ombro, cabeça a ombro invertido, grande, mas está ficando para trás a figura, né? Até a Vale romper essa linha de pescoço aqui, que está realmente na casa dos R$20, tem bastante chão, então pode ser que essa figura não seja aproveitada, mas é uma possibilidade para a Vale, da mesma forma que se ela não conseguir passar do 18,81, ela vai continuar andando por aqui até formar novas figuras. Está todo mundo travado, a Vale não é diferente. Dá uma olhadinha agora no Banco do Brasil. O Banco do Brasil que cedeu o presidente para a Petrobras. O Banco do Brasil, 22,42, voltou naquela região que ele estava do 21,60 a 23,60, né? Agora ele está do 21,76 até o 22,94, deu uma reduzida no intervalo de oscilação dele. De qualquer forma, ele desmontou o sinal de baixa e voltou para a indefinição. Ele vai precisar agora montar outras figuras, mesmo papo que eu estava falando com a Vale, com a Petro, né? Ele precisa montar outras figuras aí para sair dessa região, que ele está faz bastante tempo, né? Na casa dos R$22. E aqui o Itaú que está andando no espaço em branco, ele tem 34,58 e 35,91, são esses dois patamares de preço que ele tem para andar e aqui dentro que ele está andando. Né? O importante foi ele ter passado para cima do triângulo, ele pulou o triângulo, né, de baixo para cima, então deu uma machucada no triângulo, desmonta a projeção total, abre mais ou menos uma parcial, que está no Fibonacci aqui no 37,20, ele está no 35,49, em tese ele ainda teria uns 5% de alta para cumprir aqui dentro, mas ele tem que passar para cima do 35,91 e desse último topo aqui na casa dos 36,48. Tá? Se ele conseguir passar para cima aqui, aí sim ele abre projeção lá para os 37 a 38 reais. Se ele conseguir passar com força de tudo, ele vai abrir projeção até os 40, 37, mas é pouco provável por causa desse machucado aqui na parte de baixo do triângulo, e o 34,58 vai seguir como suporte aí para o Itaú. Vamos encerrar agora falando da Ambev, Ambev que segue subindo, né? Olha lá, a Ambev disparada para cima, projeções dela, 18,49 era a primeira, 19,16 é a segunda, o 17,40 segue como suporte. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.